Olhando para trás, Leonardo, qual é a avaliação que você faz da Rio 2016? É, a Olimpíada se divide em alguns momentos, né? Primeiro é a candidatura de uma cidade a sediar as Olimpíadas, né? No caso do Rio de Janeiro, isso sempre foi um sonho muito antigo. O Rio de Janeiro teve diversas candidaturas que foram mal sucedidas. E a candidatura só foi possível ser vitoriosa porque houve a união do Estado, do município e do governo federal. Se não houvesse essa união, essas Olimpíadas jamais teriam vindo para o Rio de Janeiro. E é isso que o Comitê Olímpico Internacional acabou por avaliar, né? Então, acho que isso é uma coisa importante para a história. Não há dúvida que o Rio de Janeiro realmente era a cidade com menos recursos e, em tese, com menos condições de realizar os Jogos, em comparação com Chicago, Madrid e Tóquio, cidades desenvolvidas, cidades do primeiro mundo. Mas para o Rio seria a Olimpíada, sim, uma oportunidade de fazer a diferença. Os Jogos poderiam servir muito à cidade. Então, esse foi o grande argumento para trazer os Jogos para o Rio. Eu vi você dizer, aliás, você disse para mim que é quase uma operação de guerra, uma Olimpíada. Não há dúvida, porque você realizar mais de 50 competições simultaneamente na mesma cidade, alimentar todos esses atletas, deslocar atletas e população para os Jogos simultaneamente, o que se fala e que a gente aprendeu muito com o comitê organizador é que não há precedente de operações, né, com essa complexidade. São 16 dias muito intensos, onde tudo acontece ao mesmo tempo. Por ser o primeiro na América do Sul e por o Brasil ter essa fama de não planejar muito ou encontrar soluções um pouco de última hora, havia um receio de que não entregássemos os jogos a contento. E não foi isso que se viu, né? Olhando para trás, o balanço é positivo, Leonardo. Assim, eu não tenho dúvida de que o balanço é positivo, e todo mundo que pôde de alguma forma participar ou ter algum contato com os jogos, seja como organizador, como espectador, ou como atleta também, eu acho que o Rio mostrou que tinha e teve amplas condições de realizar jogos memoráveis. Mas é bom a gente contextualizar o que antecedeu a realização dos Jogos no Rio de Janeiro, tá? A gente viveu um problema político muito grande, que foi o impeachment da presidente da República às vésperas dos Jogos Olímpicos, tá? A presidente Dilma Rousseff foi empichada em 2016 e entrava o presidente Michel Temer em seu lugar. Então a gente tinha dois presidentes da República durante a realização dos Jogos. É claro que isso prejudica muito a organização, o dia a dia, a interlocução, os atores que trabalhavam ali, e é uma imagem, assim, de uma certa preocupação. A gente passava por um momento de calamidade financeira muito grave. O Rio teve que decretar, para viabilizar o ingresso de governos de recursos federais para o Estado, um estado de calamidade na administração financeira do Estado. Os policiais do Rio ameaçavam greve, os bombeiros também. Ou seja, a segurança pública do Rio, que era o estado que sediaria as Olimpíadas, estava em xeque. Outra particularidade, o governador do estado estava cometido por um severo câncer e teve que ser substituído pelo seu vice-governador. E, para completar esse cenário de uma certa fragilidade, a gente tinha uma ameaça meio mundial, mas muito setorizada do Rio, que era a questão do Zika, o vírus da Zika. Mas mesmo com toda essa diversidade, nós entregamos os primeiros Jogos da América do Sul. Eu acho que foram jogos memoráveis para todos que puderam participar e muito marcantes para a nossa população. Bom, a gente sabe que as competições correram muito bem. Durante os jogos, tudo aconteceu no horário, não houve maiores problemas. E aí a gente chega numa fase posterior, que é a do legado, Leonardo. Muita gente esperava talvez um pouco mais dessa fase. Como é que você avalia o legado da Rio 2016? Em termos de legado, a gente conseguiu, acho eu, realizar a maior obra de infraestrutura urbana da América Latina, que foi a linha 4 do metrô. Não há dúvida que a linha 4 do metrô, que liga a Zona Sul à Zona Oeste do Rio de Janeiro, não teria acontecido se não fossem as Olimpíadas. Tá? A gente tem a transformação da nossa zona portuária. O centro da cidade, que também tinha uma área muito degradada, abandonada, hoje você tem um centro completamente remodelado, com veículo leve sobre trilhos. Infelizmente, depois de 2016, houve uma eleição para a Prefeitura do Rio de Janeiro. O prefeito que antecedeu o prefeito Eduardo Paes, o prefeito Marcelo Crivella, não foi um prefeito que olhou com prioridade a questão do legado olímpico. O Eduardo Paes volta a ser prefeito
agora em 2021 e retoma esse legado olímpico. Hoje, a realidade é que aquela arena que sempre foi pensada para dar espaço depois a 4 escolas, essas escolas estão sendo instaladas hoje em Bangu. E são escolas que vão servir à população. O parque aquático foi desmontado. O Centro Olímpico de Tênis está sendo cedido à iniciativa privada. Uma questão que fica é investigações sobre possível corrupção nos Jogos Olímpicos. De fato, existiu corrupção nos Jogos Olímpicos Rio 2016, na sua opinião? Maria Paula, o que existe de investigação em relação aos Jogos Olímpicos? Eu falo investigação porque são processos que ainda estão em andamento aqui. Eu não quero me precipitar, tem pessoas envolvidas que nós convivemos e torcemos para que haja um processo justo, com contraditório, com ampla defesa, que as pessoas tenham seu direito de defesa resguardado. O que existe são acusações que antecedem a realização dos Jogos, né? É uma acusação de uma possível compra de votos para a candidatura da Rio 2016. E quanto à organização dos Jogos, eu acho que tivemos Jogos com muita lisura no procedimento de contratação. Tá? Questões como a contratação da linha 4 do metrô, obras de VLT, eu acho que são questões que são públicas. É óbvio que não é o legado que nenhuma sociedade gostaria de ter, não são imagens, obviamente, positivas para o nosso país, mas foram objetos de investigação, as pessoas foram punidas, parte dos recursos devolvidos. Isso não é o legado que se busca, que se quer. Isso realmente é algo que a gente tem que combater. Mas, de alguma forma, se mostrou que as instituições brasileiras funcionaram. O que você diria para Paris nessa hora, com a sua experiência? Paris, para quem olha de fora, é uma cidade que já tem supostamente um amplo desenvolvimento, com grande rede de transporte, saúde pública, escola, mas eu acho que vão ser jogos muito marcantes e o que eu posso dizer é que a população de Paris se envolva diretamente, para que abrace os jogos, porque eles são muito curtos, são 16 dias de muita intensidade na cidade e os jogos passam e a saudade fica.